Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? É verdade que o êxodo, conforme escrito na Bíblia, nunca aconteceu de fato? Não, não há evidências históricas de que um povo judeu tenha sido escravizado no Egito. A história não é escrita só porque um livro diz isso. Existem fontes históricas independentes e elas contam uma história diferente. Sabemos também, e está amplamente documentado, que essas histórias do povo judeu tomaram poder no Império Médio. Especificamente, estamos nos referindo aos Ixos, um povo semita do Levante, Síria e Canaã, que gradualmente se estabeleceu no delta do Nilo. Eles assumiram poder político e fundaram a 15ª dinastia, lá pelo ano 1650 a 1550 a.C., durante o segundo período intermediário, estabelecendo sua capital na cidade de Avares. A própria palavra Ixos é de origens egípcias, Reka Hasseret, ou governantes estrangeiros. Na verdade, além das fontes egípcias, que são numerosas, devemos também incluir, por exemplo, o famoso Flávio Joséfo, que escreveu: durante o reinado de Tutmés, a ira de Deus caiu sobre nós e de uma maneira estranha das religiões do Oriente, uma raça desconhecida de invasores marchou contra o nosso país, certa da vitória. Tendo derrotado os governantes do país, eles queimaram impiedosamente as nossas cidades. Finalmente, escolheram um dos seus, chamados Salites, como rei e estabeleceu a sua capital em Memfis, exigindo tributo do Alto e do Baixo Egito. Esses governantes acabaram sendo expulsos, o que pode ter levado ao mito do êxodo, encobrindo o fato de terem sido invasores e apresentando-se como vítimas. A resposta sempre é curta, que é conforme narrado na Bíblia. O êxodo não aconteceu. O consenso esmagador da arqueologia moderna é que a narrativa massiva do êxodo descrita no livro bíblico não é um evento histórico e, pelo menos em seus detalhes mais grandiosos, não ocorreu. No entanto, a história é mais complexa, embora o superêxito de milhões de pessoas careça de evidências, a maioria dos estudiosos não descarta a possibilidade de uma narrativa de um núcleo histórico mais moderno. O consenso acadêmico, por que se diz que nunca existiu? A rejeição generalizada da historicidade do êxodo bíblico baseia-se em três pilares fundamentais: a ausência de evidências no Egito, não há registros em hieróglifos, papiro ou pedra que mencionam Moisés, a escravidão em massa dos hebreus e as 10 pragas ou a destruição de um exército no mar. Silêncio arqueológico no Sinai. Se 2 milhões de pessoas, ou 600 mil homens, né, e o resto mulheres e crianças, tiveram viajado no deserto durante 40 anos, deveriam ter deixado um enorme rastro arqueológico, como cerâmica, acampamentos, túmulos, ossos, o que não foi encontrado nos levantamentos. E terceiro, a origem cananeia de Israel. Evidências arqueológicas em Canaã, atual Israel, mostram que os primeiros israelitas não conquistaram a terra, mas surgiram pacificamente dos próprios cananeus. O núcleo histórico. Será que algo aconteceu? Apesar disso, a maioria dos especialistas não descarta a história como uma completa inversão. Acredita-se que o conto possa ter sido inspirado e construído a partir de memórias reais, ainda que em menor escala. A hipótese do pequeno grupo. O ponto de partida para uma possível base histórica é um grupo muito menor de pessoas, sendo os levitas, a tribo sacerdotal de Israel, os primeiros candidatos. Alguns deles têm nomes de origem egípcias, sugerindo uma ligação direta com esse país. Possíveis inspirações históricas.
A história do Êxodo é como um caldeirão cultural onde vários eventos e tradições orais se fundamentam, como a expulsão dos governantes semitas, o Ixos, a experiência dos trabalhadores estrangeiros e o mito do nascimento do herói. Resumo e contexto atual. Para compreender o detalhe atual, é útil saber que existem duas posições extremas entre os acadêmicos e a grande maioria. Marxismo bíblico, posição minoritária, defende a confiabilidade histórica do texto bíblico. As descobertas arqueológicas são interpretadas como apoio à narrativa. O minimalismo bíblico, maioria na academia moderna, considera que os textos bíblicos não devem ser tratados como uma fonte histórica confiável. A narrativa do Êxodo seria primordialmente uma construção teológica e literária. O centro majoritário, consenso atual de todos os estudiosos bíblicos, é que a maioria dos arqueólogos e historiadores, como William Denver, Avraham Faust, ocupa uma posição intermediária. Eles reconhecem que a grande maioria dos eventos chaves do Êxodo, como a peregrinação dos 40 anos ou a conquista de Canaã, não ocorreu conforme escrito, mas são maximalistas no sentido de que acreditam que as tradições bíblicas contêm um núcleo histórico e não foram inventadas do nada. Em conclusão, a afirmação de que o êxodo bíblico nunca ocorreu está correta se estivermos nos referindo aos eventos sobrenaturais de grande escala. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que essa poderosa narrativa fundamental tem suas raízes em eventos históricos reais, ainda que muito menores e mais humanos, que foram transformados pela tradição e pela fé na história que conhecemos hoje. Então, a Bíblia não é o único livro, nem representa uma resposta única. É uma compilação de textos de inúmeros autores escritos ao longo dos séculos que refletem as ideias teológicas daqueles que escreveram os textos. É igualmente verdade dizer que os autores dos primeiros livros da Bíblia não acreditavam no inferno, assim como dizem que existem muitas passagens em outras. É igualmente verdade dizer que os autores dos primeiros livros da Bíblia não acreditavam no inferno, assim como dizer que existem muitas passagens em outros livros da Bíblia que descrevem conceitos e imagens do que os cristãos modernos conhecem como inferno. E é igualmente verdade que a ideia de que os cristãos têm hoje do inferno não vem da Bíblia, mas de obras literárias como a Divina Comédia, de tradições completamente diferentes. Se isso parece confuso, a verdade é que é assim que todas as culturas evoluem. Acredite ou não, nem mesmo todos os autores da Bíblia concordam em detalhes tão centrais do credo enquanto a autoproclamada divindade de Jesus. Basta comparar o livro mais antigo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, com o mais recente, Mateus, Lucas e João, para ver que a divindade de Jesus assume um protagonismo à medida que o cristianismo se desenvolve como teologia, ou a experiência do céu cristão. Leia o livro de Eclesiastes sem prestar atenção ao epílogo adicionado posteriormente ao texto por um autor diferente, e você entenderá o que quero te dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.